Bom dia a todos. Essa é a nossa entrevista do Tribunal de Contas do Estado pela Supervisão de Qualidade de Vida e Escola de Contas. Eu sou Ana Paula Pierre, sou médica aqui do Tribunal de Contas e sou médica intensivista. E hoje a gente vai conversar sobre um tema de extrema importância, um assunto de uma doença que afeta uma quantidade bastante grande de pessoas, uma doença prevalente. A gente vai conversar sobre hipertensão arterial. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Eduardo Cruz, que é cardiologista e é médico do TRE do Maranhão, a quem já a gente agradece muito essa disponibilidade de nos esclarecer, de conversar sobre um assunto tão importante. E, Eduardo, muito obrigada. E eu queria, então, assim, o nosso tema é hipertensão arterial, né? A prevenção e o tratamento evitam as complicações da doença. Então, eu gostaria de abrir, então, para as suas primeiras considerações. Muito obrigada. Boa tarde, doutora. É um prazer estar aqui novamente para poder falar, né, desse tema tão importante e, como você mesmo falou, tão prevalente aqui no Brasil e no mundo. Então é um prazer estar aqui novamente para a gente esclarecer algumas dúvidas mais frequentes dos pacientes, dos servidores em geral. Muito bem. Então, assim, Eduardo, eu acho que a minha primeira pergunta para ti, quando a gente chama a atenção, né, para essa prevalência de hipertensão, a gente está falando exatamente de que número dentre a população brasileira, dentre a população mundial? Sim, os números são variados, né, doutor? Então, por ser uma doença assintomática, grande maioria das vezes assintomática, então os números, na maioria das vezes, são subestimados, mas estima-se que em torno de 30% da população brasileira tem a hipertensão arterial. Então, se a gente for fazer um cálculo básico aí, dá 60 milhões de brasileiros hipertensos. E essa prevalência aumenta com o avançar da idade. Então, é sabido que ela progride e chega até 70% de hipertensos acima de 65 anos. Então, acima de 65 anos, até 70% da população é hipertensa. Então, por ser uma doença assintomática, vários pacientes têm um diagnóstico tardio, e esse diagnóstico tardio acaba trazendo malefícios, lesões em órgãos-alvos, que é o objetivo da gente fazer o diagnóstico e tratar precocemente, que é prevenir essas lesões, que são essas lesões que causam a doença em si, porque a gente trata a hipertensão não é só porque o número da pressão está alto, a gente trata a hipertensão porque a gente quer prevenir desfechos duros, que a gente chama na cardiologia, que é o infarto, o AVC, né? Doença renal crônica, insuficiência cardíaca, e a gente vê que a hipertensão já está mais do que provada, demonstrada em diversos trabalhos, que ela tem uma relação direta e progressiva com essas doenças cardiovasculares, né? Então é isso. Então, pelo número, a gente já observa a importância de tratar os pacientes adequadamente e, primeiro, de fazer o diagnóstico, né? E assim, o que seria, né, uma pessoa, né, ou quando que essa pessoa recebe um diagnóstico em que diz, olha, você é hipertenso e a gente vai, então, iniciar o seu tratamento. Em que momento, né, em que situação isso é dito para o paciente? Ótima questão. Então, isso aí é uma parte conceitual, né? Que a gente vai falar o que é a hipertensão. Então, a hipertensão, na última diretriz brasileira de 2020, ela orienta que hipertensão é uma medida elevada da pressão arterial, sendo que, a partir dessa medida, que eu vou já falar o número estimado, a partir dessa medida, os trabalhos mostraram benefício no tratamento, tanto medicamentoso como não medicamentoso, na redução desse número, e com esse tratamento reduziu-se o risco de eventos cardiovasculares, como infarto, AVC, derrame.
Então, porque acontece muito no consultório de o paciente, doutor, medi minha pressão em casa uma vez, deu alta, eu estava nervosa, eu tive um susto, eu estava com dor de cabeça e a pressão deu alta. Eu já sou hipertenso? Não. Então, o paciente ali nesse momento teve um pico de pressão, mas a hipertensão, para ser diagnosticada, tem que ser uma hipertensão mantida. Então, tem que ser sempre um valor elevado, né? Qual o valor aí é orientado atualmente para a gente caracterizar como hipertensão? São medidas acima de 140 de sistólica por 90. Então, medidas repetidas com valores sempre acima de 140 por 90, medidas adequadamente, né? É importante isso, tem que ser medida adequadamente. O paciente tem que estar em repouso, de bexiga vazia, não pode ter praticado exercício físico logo antes de fazer a medida. E às vezes a gente, no consultório, a gente utiliza muito o mapa, a medida ambulatorial da pressão arterial para fazer esse diagnóstico, né? Porque não é incomum o paciente vir na consulta com o cardiologista e a pressão dele já dá alta no consultório, mas nem por isso a gente fecha o diagnóstico ali, né? Porque é um tratamento crônico, um tratamento que vai ser por um longo período, até pela vida toda, então a gente busca fazer um diagnóstico correto para poder iniciar o tratamento e ficar acompanhando o paciente. Então, resumindo, pressões acima de 140 por 90 de maneira mantida. Não são medidas isoladas de pressão e assintomático. O paciente não pode estar com dor de cabeça, não pode ter tido um susto, que tem muitas vezes que está ansioso, nervoso, né? Então, por isso que a gente faz medidas seriadas, não é uma medida só que faz esse diagnóstico. Exatamente para escapar desses vieses que existem. E quais seriam, então, assim, Eduardo, as pessoas que deveriam ficar mais atentas para o controle da pressão, né, ou para a aferição da pressão, melhor dizendo, de uma maneira mais perto, né, que teriam maior probabilidade de serem hipertensas ou desenvolverem hipertensão ao longo da sua vida? Assim, como é uma doença muito difusa, que acomete a população em geral, desde pacientes mais jovens até mais idosos, a orientação é que pelo menos a partir dos 20, 25 anos, se meça pelo menos uma vez a pressão arterial, uma vez na sua vida, para você já ter uma noção se essa pressão já tem uma tendência de alta ou não. Então, toda consulta médica, a recomendação da OMS e todas as sociedades é que em toda consulta médica, independente da especialidade, seja aferida a pressão arterial, exatamente como uma triagem, né? Mas, lógico, como a gente falou antes, a idade é um fator muito preponderante nessa prevalência da hipertensão arterial. Então, com a avançada idade, acima dos 30, 40, 50, principalmente dos 50, 60 anos, esse acompanhamento tem que ser pelo menos anual. Então é isso. Então, medir, todo mundo que puder medir, hoje em dia está cada vez mais fácil, aparelhos na farmácia que fazem automedida, aqueles que medem no antebraço mesmo, que são bem confiáveis, são liberados pela sociedade de cardiologia para ser utilizados. Então, são medidas de prevenção. Mas com a avançada idade, outros fatores de risco, como genética, história familiar de hipertensão na família, ou de doença cardiovascular, história de AVC na família, o paciente com sobrepeso, obesidade, né? Então, são pacientes que geralmente têm um combo aí de sobrepeso, obesidade, pré-diabetes, diabetes, e a hipertensão vem junto com essas doenças. E assim, a gente tem uma gama muito grande de tratamentos, né, para hipertensão, medicamentoso, não medicamentoso. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, como é o tratamento hoje, né? A gente tenta que o tratamento tenha a maior adesão possível, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, no sentido do primeiro ponto que você falou, né? Que é o controle que vai impedir ou diminuir expressivamente a possibilidade de eventos ruins, né? Eventos em que a pressão arterial elevada é um fator de risco, né? Isso. Assim, o tratamento
parte do princípio que, para todos, independente da idade, para todos os pacientes hipertensos, até pré-hipertensos, é a mudança do estilo de vida, que a gente chama, né? Então, controle alimentar, principalmente a ingestão de sódio. Então, a ingestão de sódio, o ideal é que não passe de 5 gramas por dia, né, do nosso sal de cozinha mesmo, 5 gramas por dia. Os trabalhos mostram que a média do brasileiro de consumo de sal é de 9 gramas a 10 gramas, então é o dobro. Então, o controle alimentar do sódio, alimentações que já são condimentadas, aquelas alimentações pré-prontas, que são embutidas, todas têm uma grande quantidade de sódio. Então, a redução desses controle alimentar é uma parte, um dos pilares, né? Além de atividade física, perda de peso, porque é muito interessante que a perda de peso, ela baixa muito a pressão. A gente pega vários pacientes mais jovens que estão obesos, com sobrepeso, e a gente orienta, olha, bora tentar aqui fazer uma atividade física, perder peso, que isso daí é um remédio. Então, você evita de gastar dinheiro com o seu remédio, faz uma coisa boa para a sua saúde, que é a atividade física, o controle alimentar, e é bom para as duas coisas, para o bolso e para a saúde, né? E funciona como uma terapia. E a gente vê que responde mesmo. A pressão está ali dando 14/9, 15/9, volta ao normal sem precisar de remédio. Mas aí a gente fala, teu remédio é tua atividade física e teu controle de peso. Na hora que relaxar isso aí, a gente vê frequentemente isso piorando, né? Então, controle alimentar, atividade física, perda de peso, são as mudanças de estilo de vida que é o padrão para todos, né? E a partir daí é individualizado. Quando vai iniciar o tratamento medicamentoso, é individualizado. Hoje em dia temos uma gama de medicamentos, de associações de medicamentos que nos permitem melhorar a aderência do paciente, uma dose única diária, 3 remédios em um comprimido só, que permite tomar uma vez por dia, porque antes as medicações eram 3 vezes por dia, 4 vezes por dia. Hoje em dia estão cada vez mais medicamentos uma vez por dia, né? E medicamentos associados. Então, tudo isso para tentar facilitar e melhorar a aderência do paciente ao tratamento. Porque por ser uma doença assintomática e de longa data, né? Então, não é incomum o paciente abandonar o tratamento, tomar só quando a pressão der alta, toma só quando tem dor de cabeça, e isso é uma coisa que a gente deve evitar. O tratamento, a partir do momento que é iniciado, tem que ser mantido regularmente e fazer um acompanhamento cardiológico, porque a pressão ela não é estável, ela não fica sempre naquele mesmo valor. Com a avançada da idade, ela pode piorar, ganhou um pouco de peso, ela pode aumentar. Então, sempre o importante também é fazer o acompanhamento cardiológico, semestral ou anual, dependendo de cada caso. Esse ponto eu gostaria de salientar mesmo, né? Porque isso é uma coisa que a gente vê. Então, assim, como a adesão hoje ao tratamento ela tende a ser um pouco maior por essas facilidades, né, que você abordou, né? Uma gama grande, toma cada vez menos, muitas vezes uma vez só ao dia. Então, a adesão, ela já teve uma melhora do que como era no passado. Sim. Em contrapartida, como é que é esse acompanhamento? Porque também não é infrequente da gente ver pessoas que receberam, né, aquela prescrição, enfim, aquela coisa inicial, e que se mantêm com aquele medicamento sem fazer reavaliação, como se aquilo fosse a prescrição final por toda a sua vida. Isso é como eu falei, isso é um erro frequente, né, no consultório. Às vezes o paciente, doutor, eu sou hipertenso há 10 anos, e há 10 anos ele está com aquele mesmo remedinho lá, um captopril que passaram para ele no posto de saúde. Mas, e aí, o senhor já mediu sua pressão de novo? Faz acompanhamento de sua pressão, doutor? Nunca mais medi minha pressão. Então, assim, quando a gente vai fazer avaliação, ecocardiograma, avaliações de exames complementares, a gente vê que o coração já está remodelado, já tem uma hipertrofia. Então, está tomando um comprimido lá à toa, né? Porque cada paciente não adianta eu tomar o comprimido se eu não souber se essa pressão está controlada ou não, né? Então, a gente tem que tomar um remédio e mostrar que essa pressão está controlada. Não adianta eu passar um medicamento e o paciente sumir e voltar só daqui 3, 4 anos, 5 anos, sem eu saber que essa pressão está controlada. Então, aí,
por várias vezes, então, nesse contexto, eu uso, eu já inicio o medicamento, e já peço para ele retornar com 15 dias, com um mês, já com um mapa, mostrando que a pressão está controlada, e aí eu mostro, olha, tá aqui, ó, começou o remédio, sua pressão era assim antes, começou o remédio, agora sua pressão está aqui, controladinha. Então, ano que vem a gente se vê de novo. Não vá sumir, a gente sempre fala isso, né? Porque a pressão, ela muda, ela é mutável. Então, ganhou peso, ela vai aumentar, o avançar da idade, ela vai aumentar. Às vezes a gente começa uma dose e a pressão baixa demais, a gente precisa diminuir. Então, o acompanhamento é fundamental. Então, não adianta só começar a tomar seu comprimido e esquecer o cardiologista. A gente tem que ficar acompanhando, dependendo de cada caso, das outras comorbidades, uma vez por ano está suficiente, né? 6 meses, uma vez por ano, dependendo de outras doenças que o paciente pode ter. Então, Eduardo, o que eu queria, então, que você, na verdade, repetisse ou reforçasse quais são os maiores problemas, né, que uma pressão descontrolada pode levar e, ao mesmo tempo, né, que uma pressão controlada quer evitar. É interessante, assim, isso é o motivo de tratarmos a pressão arterial, porque a pressão arterial é a principal causa de acidente vascular encefálico, que é o AVC, né, o derrame cerebral, é a principal causa de insuficiência cardíaca, também está relacionada à doença arterial coronariana, que são as veias entupidas, as artérias entupidas no coração, popularmente conhecido. Doença renal crônica, junto com diabetes, a hipertensão, são as duas principais causas de doença renal crônica, inclusive pacientes com necessidade. Oftalmopatia, doenças oftalmológicas também está relacionada com a hipertensão, doenças na retina, né, oftalmológicas. Então é isso. Então a gente trata a pressão não é porque quer baixar só aquele número lá. A gente quer baixar o número para ter uma melhora nos desfechos. Então vamos diminuir a quantidade de acidente vascular encefálico, diminuir a progressão para insuficiência cardíaca, diminuir a incidência de doença renal, que esse é o objetivo final do tratamento da hipertensão arterial. E a gente, na nossa prática, né, Eduardo, a gente tem, infelizmente, né, ainda esses desfechos, né, a gente presenciando, vendo na nossa prática diária, por descontrole mesmo das comorbidades, né, por falta de controle da pressão, por falta de controle do diabetes, por falta de controle de outras doenças, levando, né, a esses desfechos que a gente não gostaria de ver tanto, né, como nós vemos. Muito frequente. Bom, Eduardo, eu acho que a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria saber tuas considerações finais, te agradecendo muito a sua presença aqui, para que a gente pudesse ter esse esclarecimento. A gente sempre convida, né, os servidores, né, seus familiares, a sociedade em geral, para a prevenção, para as consultas de rotina, né, para que façam acompanhamento, para que tenha, quando eles têm, né, seus médicos externos, para que eles sempre estejam em acompanhamento, em consultas regulares, é isso que a gente quer, né, que eles se mantenham saudáveis, né, um apelo sempre que a gente faz aos nossos pacientes. E eu queria saber, então, as suas considerações finais. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante, né? A hipertensão arterial. Só lembrando, fazendo um apanhado geral, lembrando que é uma doença assintomática, né? Oligossintomática, muito frequente na população geral. É importante a rotina, aquele check-up cardiológico, mesmo pacientes assintomáticos, exatamente para avaliar essa pressão, desde pacientes mais jovens, a partir dos seus 20, 25 anos, 30 anos, aumentando essa frequência com o avançar da idade. E o objetivo principal do tratamento da hipertensão é evitar desfechos duros, como a gente falou, que é o infarto, o AVC, a insuficiência cardíaca, a doença renal. Então, se os servidores e a população entender esse resumo que a gente fez aqui, já está de bom tamanho, que é o que a gente quer passar para toda a população.
Então, muito obrigada, a gente encerra. Obrigada, então, Eduardo, obrigada quem está assistindo, quem vai compartilhar, né, informações importantes, valiosas, dadas por um profissional de extremo gabarito, e eu agradeço, então, a participação. Tchau. Até logo, boa tarde. Obrigado, doutora.